Bom, gente, eu já deixei as minhas sobrancelhas corrigidas, já gravei pra vocês como que eu contorno as minhas sobrancelhas com a pasta em gel, então qualquer dúvida é só você retornar nas aulas de sobrancelha, tá bom? Agora a gente vai fazer um olho, eu vou deixar pra fazer a pele depois, porque esse olho acaba sujando um pouquinho a pele e acaba prejudicando o acabamento. Então a primeira coisa que eu vou fazer é com um pincelzinho de sombra assim mais firminho. Eu vou pegar a paletinha de corretivo da Jasmine, que eu gosto bastante, e vou utilizar esse tom de corretivo que é o mais próximo do tom da minha pele, tá? Então eu vou pegando o corretivo e eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra. Por quê? Eu quero que a minha sombra pigmente. E só na pele a sombra não pigmenta, não dura, porque ela esfarela, né? Ela não tem onde grudar. Então esse corretivo, ele serve como um fixador de sombras. E como ele tem cor, é legal porque ele já neutraliza, né? Ele já deixa a nossa pálpebra bem uniforme. Neutraliza qualquer imperfeição que a gente tenha, qualquer veia que apareça. Então lembra de toda vez que você for fazer um olho mais carregado para a noite, você utilizar esse tipo de preparação no olho, tá? Eu faço até aqui, ó, em volta, porque é um lugar onde aparece muita veia e deixa meu olho um pouquinho mais fundinho. Então, eu passando o corretivo aqui, eu já consigo neutralizar melhor isso. Então, eu tiro um pouco aquele aspecto de cansada. Bom, apliquei o corretivo, agora com uma esponjinha eu vou selar esse corretivo. Então vou pegar aqui uma esponjinha e vou só dar uma batidinha para ele dar uma sentadinha e não ficar marcado, tá? Próximo passo, a gente precisa selar com um pó translúcido. Por quê? Agora eu vou trabalhar com esfumado e se eu não selo esse corretivo, a minha sombra ela gruda demais, ela pigmenta demais. Então o único lugar que eu vou selar com o corretivo vai ser essa região do côncavo, porque daí conforme eu vou esfumando, a sombra ela já vai criando degradê automático. Então às vezes se você sobe um pouquinho demais sem querer, se você selou com um pó translúcido, você não vai ter muito problema com isso. São essas diquinhas assim que fazem a diferença depois, sabe? Principalmente para quem não tem costume de usar maquiagem, que ainda não entende muito como as coisas funcionam. Essas dicas que parecem ser bem simples é o que mais ajuda. Agora eu vou pegar um pincelzinho de esfumar. Você pode pegar qualquer pincelzinho fofinho assim que você tenha na sua casa. Eu vou usar esse tom de marrom um pouquinho mais terroso. Então você vê qual que você tem na sua casa e usa os produtos que você tem em casa, tá? Se não for um marrom mais terroso, você pode utilizar um marrom mais frio, não tem problema. O importante aqui é a gente criar o degradê. Então eu vou usar um marrom mais claro para depois usar um marrom mais escuro para depois usar o preto. Então não importa o tom que você use desde que você consiga criar o degradê, tá? Então com o marrom um pouquinho mais clarinho, eu vou começar a esfumar meus olhos em movimentos circulares aqui do finalzinho, olha. Dá uma batidinha que eu não selei aqui com o pó e o olho sempre dá uma craqueladinha. Então olha só, eu começo em movimentos circulares. Essa maquiagem é um esfumado bem bonito no côncavo e um pouco de glitter nas pálpebras. É uma maquiagem mais noite, mais balada mesmo, mas fica sensacional. Olha só, gente, então eu vou entrar com ela até ali o cantinho do meu olho. Lembra de sempre seguir certinho o formato do seu olho, tá? Tem pessoas que têm o olho mais arredondado, tem pessoas que têm o olho mais puxadinho. Então você vai seguindo aqui certinho o formato do seu olho. O importante é que quando eu fico de olho aberto, esse esfumado aparece por fora. Isso que é bonito.
Então, para você saber se está certo ou não, é só você dar uma olhadinha nesse esfumado. E aí eu vou intensificar bem. Gente, eu vou segurar um pouquinho assim meus cílios, que eu quero ter uma visão melhor do esfumado que eu tô fazendo, tá? Agora eu vou para o outro olho, dar uma batidinha. Bom, que nessa batidinha o nosso dedo acaba tirando até um pouquinho do excesso de sombra que possa ter ficado. Tô dando umas batidinhas aqui que eu acabei dando uma subidinha. Então, por conta de eu ter passado pó translúcido, ó, eu só dei uma batidinha com o dedo e ela já saiu a marcação. Bom, agora eu vou aplicar um tom de marrom um pouquinho mais escuro. Então, você pode usar o tom que você tem em casa, tá? É só pra mim fazer um degradêzinho. Então, eu vou vir aqui um pouquinho abaixo, eu não vou subir ele tanto pro côncavo. Olha só, e aí nisso eu vou criando o degradê. Você pode até deixar mais clarinho se você quiser. Olha só, eu vou dando uma seguradinha. Daí é mais fácil de eu ver o que eu tô fazendo. Ó, gente, agora a gente tá trabalhando com esfumado. Então é uma coisa que você precisa treinar bastante, tá? Sempre a mão bem levinha, ou movimentos circulares, ou movimento de vai e vem. Você já consegue deixar o seu esfumado bem perfeitinho. Então agora eu vou voltar com um pouquinho da sombra mais clarinha que a gente já usou no côncavo. E eu vou só dar uma reforçadinha aqui, ó, pra ter certeza que o nosso degradê vai ficar bem bonito. Feito isso, agora é hora de aplicar o glitter. Para fixar o glitter, eu vou usar esse Magic Primer da Atelier Paris, mas você pode usar uma pastinha de glitter, por exemplo, a Catherine Hill tem, a Bitarra tem, são produtos muito bons, tá? Da cabeça ao pé, do jeitinho que é. Bom, eu vou vir agora com o pincel de esfumar mais fofinho e vou utilizar uma sombra preta. Que o glitter que eu vou utilizar, ele é um pouquinho mais escuro. Então eu preciso deixar o fundinho sempre bem certinho, tá? Então aqui abaixo do marrom que a gente já utilizou, eu venho só fazendo um movimentinho de vai e vem pra gente criar esse fundinho mais escuro. É importante que seja um pincel fofo, nem que ele não seja tão grande, mas que seja um pincel fofo pra gente conseguir deixar o esfumado bem certinho, tá?
Bom, eu vou voltar com a sombrinha marrom claro, que eu utilizei primeiro. E vou só fazer um movimentinho de vai e vem para reforçar o meu esfumado, tá? Aí, gente, eu vou vir com o pincel de sombra um pouquinho mais fofinho, com a mesma sombra preta, e eu vou depositar aqui na minha pálpebra para mim criar um fundo para o glitter que a gente vai utilizar, tá? Então, se você for utilizar um glitter clarinho, você faz um fundo de acordo com o tom do glitter que você vai usar. Prontinho. Agora eu vou vir com o pincel de esfumar assim mais gordinho. E eu vou colocar um pouquinho do produtinho na minha mão. E aí eu vou pegar o produtinho com o pincel molhadinho e vou depositar na minha pálpebra. Eu escolhi o pincel mais fofinho, porque daí a minha sombra, meu glitter, ele vai ficar mais espalhado, tá? Eu não sei se vai dar pra ver bem, mas ele tem um fundo meio vinho, ó. Então eu vou pegar um pouquinho e aí eu vou só depositar aqui nos meus olhos, olha. Provavelmente você vai usar um olho assim quando você estiver indo para alguma formatura ou algo do tipo. Vocês vão ver, gente, fica um olhão, coisa mais linda. Ficou um pouquinho marcadinho aqui, ó, então eu venho com o pincel, um pincel menorzinho e uma sombra marrom escuro, tá? Que eu vou dar só uma esfumadinha. Para que essa marcação não fique aparecendo. Agora eu vou vir aqui e vou pegar um pouquinho do glitter com a ponta do dedo e eu vou só aplicar aqui bem no meio da pálpebra, que é para esse glitter não craquelar e nem sumir dos meus olhos, tá? Vou iluminar as sobrancelhas. Olha só como cai na pele. Se eu tivesse feito a pele, já ficaria um pouco mais complicado. Dá pra limpar? Dá, mas fica um pouco mais complicado, então não custa fazer depois, né? Vou vir com a sombra Vanilla da MAC. E vou dar uma iluminadinha bem aqui, ó, em volta da sobrancelha, na curvinha da sobrancelha. Bom, agora a gente vai fazer o delineador. O delineador é mais para dar uma base para os cílios postiços mesmo, porque ele não vai aparecer muito nessa maquiagem. Então eu vou fazer um puxadinho bem de leve, tá? Para isso, eu vou usar o delineador em caneta, que eu acho que ele é um pouco mais fácil. Olha só. Aí eu vou vir fazendo só o contorno dos meus olhos.
importante é que a caneta venha deitadinha, que facilita, tá? Deu uma craqueladinha, sombra bem aqui no final, ó. Então eu vou vir com um pouquinho mais de sombra marrom e vou dando uma espumadinha até sair, ó. Deposita e volta. O importante é você ter paciência, tá? Agora eu vou puxar uma gatinha. Vou fazer essa parte bem rapidinho, porque eu já ensinei vocês como que faz gatinho. E aí, qualquer dúvida também é só dar uma olhadinha na aula, tá? Bom, então a parte de cima do olho ela já tá praticamente feita. Eu vou agora fazer a pele rapidinho. Eu também já passei para vocês exatamente como eu faço esse tipo de pele, que eu vou fazer com contorno com corretivo. Qualquer dúvida é só você ir dar uma olhadinha nas aulas, tá?